Olá! Para que serve o overlock? O overlock é essa estrutura que nós aplicamos na borda do tecido, que tem a função de segurar os fios, isso é, não deixar que os fios se desprendam do tecido durante o processo de uso ou então durante o processo de lavagem. Note que quando você costura o tecido, você deixa uma margem de costura nesse tecido, né? Essa margem de costura é que vai dar a sustentação da costura, isso é, vai fazer com que essa costura fique forte. A estrutura de fios que tem aqui, entre a costura e a borda do tecido, vai servir como uma parede, né? Que vai fazer da sustentação para essa costura que está aqui. Então, se você não colocar o overlock, durante o processo de lavagem de uso, esses fios eles vão se desprendendo. Eles vão se soltando da borda do tecido e vão fazer com que essa parede de fios que tinha entre a costura e a borda vá se estreitando. Estreitando-se essa parede, também a resistência da costura vai diminuindo, ao ponto que quanto menor essa estrutura, mais próximo, né, se aproximar o desprendimento desses fios da costura, vai surgir um ponto de esgarçamento. E a evolução disso é o rompimento da costura, porque ela não vai ter mais sustentação de fios até a borda. Então ela vai se romper. Para isso é que serve o overlock, então, para não deixar aquelas pontas de fios soltas e para prender esses fios na estrutura do tecido. O que acontece é que ao longo do tempo nós usamos também o overlock para fechar peças de malha, né? Para fechar t-shirts, para fechar peças de malha de lingerie. Essas estruturas elas foram usadas porque esse tipo de ponto tem uma flexibilidade, né? Ele tem uma elasticidade que é adequada à malha. Então, conforme a malha estica, né, o ponto também estica. Isso vai dando uma flexibilidade, né? Se fosse um ponto de uma máquina reta, um ponto fixo, ele iria se romper. Mas o overlock ele tem essa elasticidade, por isso que se usa muito em fechamento, né, de peças de malha, para juntar as partes de malha. Além de proteger a borda, também serve para juntar as partes. Mas o que acontece? Quando você usa essa estrutura de overlock em peças de malha que tem junção de costura, né? Nessa junção a estrutura vai ficar maior, vai ficar mais espessa. E o que vai acontecer é que vai perdendo a resistência, aquela parede entre a margem de costura e a borda, ela vai se reduzindo, né? E esse se torna um ponto frágil, principalmente quando você tem muitas costuras se juntando no mesmo ponto, né? A espessura fica maior e o overlock ele não tem capacidade de segurar essa estrutura com muita força, né? Essa estrutura ela vai com o tempo, com o uso, com o atrito, ela vai se rompendo, provocando aqueles buraquinhos aqui. Então, atualmente, o que se usa para fechar peças de malha é o ponto de segurança e não mais o ponto de overlock. O ponto de segurança é um overlock com uma margem, com uma bitola maior e com uma costura no meio da estrutura do overlock, né? Então você tem duas costuras que dá maior sustentação, principalmente naqueles pontos onde a junção de costura e ela fica mais espessa, né? Note que por ele ter uma bitola maior também ele vai ter uma margem, né, de costura maior. Isso pode incomodar em peças que são usadas coladas ao corpo, né? Principalmente peças de fitness, aonde o tecido fica rente ao corpo e então essa estrutura às vezes pode incomodar o usuário. Nesses casos se usa o ponto trançado ou ponto de cobertura, né? Aonde você tem o trançamento na superfície do tecido, tanto na parte de cima como na parte de baixo.
Imagine uma galoneira com 4 agulhas de bitolas extremamente estreitas, né? Entre essas bitolas, mais 2 costuras no meio. Então essa costura serve para orlar, né? Para overlocar, por assim dizer, as bordas do tecido, né? Para proteger as bordas de tecido para que eles não se desfiam, e também para juntar os tecidos. Nesse caso, os tecidos são juntados dessa maneira, né? Então você vai eliminar aquela margem de costura que fica saliente, porque os tecidos vão ser unidos, né, no plano, sobrepondo um tecido sobre o outro, né? Uma borda de tecido sobre a outra borda de tecido. Diferentemente do overlock ou do interlock, né? Quando você junta os 2 tecidos um ao lado do outro e forma aquela margem de costura. Espero que a gente tenha esclarecido sua dúvida sobre o overlock. Persistindo mais dúvidas, mais curiosidades, mandem mensagem para a gente, postem aí, que a gente vai responder ao seu comentário. Um abraço e até mais.